Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus alunos do terceiro ano. Convido vocês a iniciar nossos trabalhos, sobretudo em relação às nossas aulas de redação. Eu quero apresentar para vocês o gênero textual, redação dissertativa argumentativa, que é a modalidade exigida para a redação do Enem, né? Peço que vocês acompanhem as aulas que irei preparar e gravar com muito carinho. Eu peço que vocês acompanhem todas elas com muita atenção, tá certo? Vamos iniciar nossos trabalhos. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com a dissertação argumentativa, o texto dissertativo argumentativo. Mas o que é mesmo dissertar? Deixa eu acionar aqui minha canetinha. Dissertar nada mais é do que você apresentar a sua opinião sobre o tema em questão. Que tema é esse? O tema, ele traz um problema vigente na sociedade, um problema atual que está acontecendo na nossa sociedade em relação ao Brasil, em relação ao país. É claro que tem muitos temas que você vê que o problema o problema ele é recorrente no Brasil, no mundo inteiro. Mas a gente, ao analisar esse tema, a gente vai dar ênfase, enfocar melhor a realidade do país, tá certo? É por isso que muitos temas a gente sempre apresentado o tema e no finalzinho coloca no Brasil, por conta que a gente vai fazer essa análise levando em consideração a nossa realidade, a realidade do nosso país. Voltando aqui. O que é mesmo dissertar? Dissertar nada mais é do que o aluno apresentar a sua opinião, discutir, trazer para o seu texto a discussão sobre esse tema em questão. Já está aí na atividade que vocês vão receber ou que já receberam, essa temática aqui. Eu já vou logo de início propor para a gente discorrer essa redação nesse formato dissertativo e argumentativo sobre esse tema. Eu quis trazer esse tema, pessoal, porque eu quero que vocês trabalhem a realidade de vocês, discutir os problemas que vocês vêm passando. Tá certo? A gente sabe que para produzir um texto dissertativo, a gente precisa conhecer bem a temática, precisa estudar, pesquisar, né? Vocês estão em casa, vocês têm todo o tempo de fazer todo esse trabalho para então produzir o texto, mas aí, nesse primeiro momento, vocês vão começar a recorrer às experiências de vocês. O saber prévio que vocês já têm, baseado nas suas próprias experiências, para a gente discorrer esse texto, tá certo? Esse tema bem aqui eu nem pesquisei, foi eu mesma que criei e propus para vocês, tá certo? Os impactos dessas aulas remotas que estão ocorrendo no Brasil, é o que eu falei para vocês. Essa realidade está acontecendo no mundo inteiro, aulas à distância. Mas ao analisar os fatos, vocês vão embasar na realidade do nosso país e quem sabe até na realidade aí do nosso município, tá certo? Então, eu trouxe bem aqui uma sugestão para vocês de tese. Depois que vocês têm esse contato com o tema, é a hora de vocês pensar na tese. Mas o que é tese? Tese é a opinião de vocês, é algo bem pessoal a respeito desse tema que vocês estão trabalhando. Por exemplo, aqui, os impactos das aulas remotas no Brasil. Eu sugeri bem aqui,
Eu sugeri bem aqui essa tese. A implementação das aulas remotas no Brasil irá deixar um legado de retrocesso sem precedência. Pessoal, os impactos das aulas remotas é o tema e essa partezinha aqui é a tese. O que é tese? Tese é a sua opinião. O que você acha desse tema? É a sua ideia. É a sua ideia. Essa ideia, ela deve ser apresentada logo no início do texto, na introdução. E o que você vai fazer no decorrer do texto é justificar esta sua ideia. Quando vocês justificam a sua ideia, vocês estão argumentando, tá certo? Mas como é que eu vou fazer essa tese? Bom, um esquemazinho básico aqui. Estamos aqui diante desse tema. E aí, por onde é que eu vou começar? Vocês podem se perguntar, vocês podem transformar esse tema numa pergunta para si mesmo. Por exemplo, aqui, ó, o que eu acho dessas aulas remotas que estão acontecendo no Brasil? É claro que estão acontecendo no Brasil e no mundo, mas como eu falei para vocês, a gente vai levar em consideração a nossa realidade. O que eu acho? Então, eu fiz essa pergunta aqui mentalmente e eu vou responder. Essa minha resposta vai ser a minha tese, porque tese é algo que pode ser contestado. O que é contestamento? É porque alguma pessoa pode concordar ou discordar de vocês. Então, a característica da tese é essa. É a questão do posicionamento. Você pode ter algumas pessoas que vão posicionar a favor da sua tese, outras que vão posicionar contra, mas aí você vai defender a sua tese. Quando você defende, você argumenta, tá certo? Então, aqui, tenho o meu tema, transformo isso em pergunta. O que eu acho dessas aulas remotas? Bom, eu posso tomar diferentes posicionamentos. Eu posso achar que é algo positivo e posso achar que é algo negativo. Aí eu trouxe aqui as duas versões. Ó. A implementação das aulas remotas no Brasil irá deixar um legado de retrocesso sem precedência. Ou seja, para mim, eu acho que isso vai trazer um impacto muito negativo na vida de muito aluno, de todos os alunos. Então, esse é o meu posicionamento, não tem nenhum problema. Agora eu vou ter que defender isso no decorrer. Se eu for me basear nessa tese, então o que eu vou fazer no decorrer do texto? Eu vou defendê-la. Mas eu posso tomar um outro posicionamento. Eu posso achar um aspecto positivo aí. Então, a minha tese tem um posicionamento positivo. Por quê? Porque eu acho que a implementação das aulas remotas no Brasil mostrou que a adesão, vem mostrando que a adesão à tecnologia pode tornar o sistema educacional mais eficaz. Porque as aulas remotas, de certa forma, ela aderiu a um determinado elemento da tecnologia, seja o rádio, seja a televisão, seja a internet, mas é um aparato tecnológico. Então, de uma forma ou de outra, o professor teve que aderir a um desses formatos mais digital, mais tecnológico, para fazer chegar até nosso aluno essas aulas, essas informações, essas atividades. Tá certo? Então, pessoal, eu estou diante de um tema. Eu posso tomar um posicionamento ou positivo ou negativo, não tem problema. O que vai mandar é o meu argumento que vai defender o que eu disse. Tá certo? Pessoal, para a gente desenvolver um texto dissertativo, a gente tem várias técnicas. No decorrer do ano, a gente vai conhecer vários modelos de se desenvolver uma redação. Mas nesse primeiro momento, eu vou apresentar apenas um esquema para vocês. Para que vocês não fiquem assim, sem saber como é que começa, como é que termina, como é que faz o seu texto. Eu vou trazer para vocês essa técnica aqui, ó. Existe uma técnica matadora
para produzir uma boa redação, que é utilizando esse esquema da causa e da consequência. Eu vou mostrar, é um formato bem compreensível, os alunos têm uma boa aceitação, têm um bom entendimento, então vamos conhecer aqui como que a gente vai utilizar essa técnica e conseguir aí fazer o nosso texto bem bacana, tá certo? Aqui. Bom, lembrando que, como eu disse para vocês, nós vamos usar essa técnica aqui, ó, das causas e das consequências. Para que eu possa utilizar esse formato, minha gente, eu vou precisar fazer 2 perguntas. E quando eu achar a resposta dessas minhas perguntas, eu vou ter material para me discorrer os 2 parágrafos do desenvolvimento, tá certo? Antes de escrever, considere o tema e responda as perguntas. A primeira pergunta é: por que isso acontece? Bom, se eu estou trabalhando uma problemática, apresentei a minha opinião sobre a problemática. Aquela opinião, ela vai ficar no primeiro parágrafo. Feito isso, eu vou para essa pergunta. Por que isso acontece? E o que acontece em razão disso? Pronto. Quando eu achar a resposta dessa pergunta aqui, ó, por que isso acontece? Eu vou estar achando as causas. E o que acontece em consequência disso? Eu vou estar achando as consequências. Cada elemento desse vai ser trabalhado em um parágrafo. Ou seja, como a minha redação, olha aqui, observa bem aqui. Aqui está a estrutura da nossa redação. Nós vamos trabalhar, pessoal, 4 parágrafos. Um parágrafo da introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Fica claro aqui que a parte da redação maior vai ser o desenvolvimento. Então, o que eu vou fazer nesse desenvolvimento? Como eu vou usar o esquema causa e consequência, em um parágrafo eu vou organizar as causas desse problema. Em outro parágrafo, eu vou organizar as consequências desse problema. Tá certo? E a conclusão, mais na frente eu vou falar para vocês como que a gente vai organizar a nossa conclusão. Tá certo? Vamos aqui à prática. Deixa eu mostrar bem aqui para vocês um exemplozinho mais prático. Supomos que a gente está diante do tema, desse seguinte tema. Constatamos que no Brasil existe um grande número de correntes migratórias que se deslocam no campo para as médias ou grandes cidades. Gente, isso aqui é tema, não é tese. Por que isso aqui não é tese? Olha só, tema é a apresentação do problema. Tese é a opinião que dá para ser contestada. Você observa que aqui, esse tema não tem como ser contestado. Será se alguém vai dizer que não existem pessoas que migram da zona rural para as cidades? Isso é fato, isso é óbvio. Então, isso aqui não é tese, entendeu? Isso aqui é tema. Só para, mais uma vez, reforçar bem que a diferença de tema para tese, tá certo? Então, aqui está meu tema. Eu quero discorrer, eu quero adotar o formato causa e consequência. Então, tenho que fazer aquela primeira pergunta. Por que isso acontece? Então, isso daqui primeiro eu vou fazer na minha mente, pessoal. Essa pergunta é mental. Eu vou mentalizar essa pergunta, eu vou pensar na minha resposta e depois é que eu vou organizando minhas ideias no papel. Então, referente ao tema acima, dentre as respostas possíveis, ou seja, que resposta é essa? Eu perguntei por que as pessoas acabam se deslocando do campo para as grandes cidades. Por que isso acontece? Entre as minhas respostas, entre os motivos que para mim existem, pode ser o quê? A questão da zona rural, apresentar inúmeros problemas que dificultam a permanência do homem no campo. Aí você, como redação, tem que ser tudo muito claro e objetivo, você pode aproveitar e mencionar que problemas são esses. Falta de acesso à educação, à saúde, dificuldade de locomoção. Minha gente, mas aí você organiza, isso aqui é só
a essência das ideias. Você vai organizar isso direitinho numa frase e construir um parágrafo em torno dessa ideia. Encontrar uma consequência para o problema enfocado acima, cabe a segunda pergunta. Vamos à segunda pergunta. Lembra que nós já fizemos uma pergunta e achamos a causa. As causas devem ser organizadas em um parágrafo. Essa segunda pergunta, eu vou achar as consequências e aí vai ser organizada no segundo parágrafo do desenvolvimento. O que acontece em razão disso? Uma das possíveis respostas seria o quê? As cidades encontram-se despreparadas para absorver esses migrantes e oferecer condições de subsistência e trabalho. Veja que essas causas e essas consequências são demonstrativas, são uma amostra para vocês, pessoal. Mas vocês poderiam pensar em outras causas, em outras consequências. Só estou querendo mostrar para vocês me entenderem. Outra temática aqui. Muitos jovens deixam se dominar pelo vício em diversos tipos. Aliás, muitos jovens deixam se dominar pelos vícios em diversos tipos de entorpecente, mal que se alastra cada vez mais em nossa cidade. Pessoal, isso não é tese, é tema, é fato. É fato. Agora, vamos bem aqui achar causa e consequência. Perguntinha número 1. Por que isso acontece? Resposta. Porque algumas pessoas refugiam-se nas drogas na tentativa de esquecer seus problemas. Poderia ter outras e outras causas. É engraçado que eu coloco um tema para uma turma discorrer um texto dissertativo e você pode observar aqui que cada texto tem a sua identidade diferente. Então, cada pessoa vai encontrar ideias diferentes, vai defender ideias e argumentos diferentes. Consequência. Qual é a pergunta que eu faço para achar as consequências? O que acontece em razão disso? É que muitos jovens acabam se tornando dependentes e se transformam em pessoas inúteis para si e para a sociedade. Aqui é só um demonstrativo, pessoal. Só para vocês entenderem como funciona essa questão de causa e consequência. Esse esquema, um dos esquemas mais utilizados e que resulta num texto enxuto, claro e objetivo e bem viável na hora de fazer a redação do Enem. Aqui eu trouxe mais uma vez o esquema. Lembra que nós vamos ter 4 parágrafos, não esqueçam. Um parágrafo. Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui. O texto ele tem 3 partes. Começo, meio e fim. O começo é a introdução, o meio é o desenvolvimento e o fim é a conclusão. Qual é a parte do texto maior? É o desenvolvimento. No desenvolvimento, pessoal, vocês vão utilizar no mínimo 2 parágrafos. Quando a pessoa está recheada de ideias, pode até utilizar mais parágrafos, mas para início, 2 parágrafos está de bom tamanho. E aí, como eu já falei para vocês, aqui na introdução a gente vai apresentar o tema e a tese. Aqui no primeiro parágrafo do desenvolvimento, vocês vão identificar as causas do problema. Segundo parágrafo do desenvolvimento, vão identificar as consequências do problema. E por último, a gente vai reafirmar tudo o que a gente já disse antes e, além do mais, apresentar uma proposta de solução do problema. Eu ainda vou falar mais abaixo sobre isso, viu? Outra coisa que eu quero falar para vocês, pessoal. Esses parágrafos, qual é a extensão desses parágrafos? Bom, eles podem girar em torno de 5 linhas, de 4 a 5 linhas, mas se tiver de ter algum parágrafo maior, que seja os parágrafos do desenvolvimento, pessoal. Os parágrafos menores é o da introdução e o da conclusão, e sobretudo o da introdução. Mas se vocês tiverem mais ideias para serem externadas, que vocês caprichem nessas ideias
aqui no parágrafo do desenvolvimento, tá certo? Contanto que vocês saibam fazer essa distribuição entre as 30 linhas que vocês têm disponíveis. Pode fazer em menos, mas não pode passar das 30 linhas. Que vocês já vão receber a folhazinha de redação que vocês vão produzir e que eu vou corrigir e devolver à escola com as orientações particularizadas. E eu até oriento vocês a voltar na escola e pegar a redação de vocês para que vocês possam analisar os erros e os acertos. Mais uma vez aqui, ó, na introdução. O que é que vocês vão fazer na introdução? Vocês vão apresentar o tema e explicitar a tese. Mais abaixo, eu trouxe um exemplo de um parágrafo, que eu vou mostrar isso direitinho para vocês. Tese, eu já falei para vocês que é a opinião de vocês sobre determinado assunto. Tese é opinião. Se é opinião, ela pode ser contestada. Tá certo? Aqui, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, alguém quer que vocês discutam sobre a questão de como se faz para combater a intolerância religiosa no Brasil. Lembra que eu falei da questão do Brasil, do país? Que os temas da redação é para vocês analisar, levando em consideração a realidade do nosso país. É claro que existe intolerância religiosa no mundo inteiro, mas a gente vai voltar nosso olhar para a realidade do nosso país. Então aqui, pessoal, é um tema. O que eu acho disso? Lembra que eu vou transformar isso em uma pergunta para mim mesma? Então, o que eu acho? O que eu acho que pode ser feito para combater a intolerância religiosa no Brasil? Aí eu posso responder assim, ó, bom, para mim, eu acho muito difícil combater por conta da questão do preconceito que ainda existe no país, principalmente em relação às religiões de matriz africana. Então, outras pessoas podem muito bem contestar isso. Dizer que não, mas o importante é você dizer que sim e por quê, ou que não e por quê, entendeu? Aí a conclusão, pessoal. A conclusão, observa que eu já falei para vocês sobre introdução, desenvolvimento e agora eu quero chamar a atenção de vocês para a conclusão. É a parte do texto, eu mesma adoro a conclusão, porque eu vejo que os alunos eles compreendem com mais facilidade como fazer uma conclusão. E é uma parte do texto bem, como é que se diz? Eita, minha gente, tá com tanto tempo que eu falei tanto, e aí a minha garganta já tá um pouco irritando. Então, pessoal, ó, a proposta de solução é uma parte do texto que vale o quê? Simplesmente 200 pontos na redação do Enem. Então, quando a pessoa tem uma facilidade de trazer uma boa proposta de solução para a problemática, então já assegura aí uma boa pontuação no seu texto. Então, vamos ficar atentos. Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês. Existem duas maneiras de finalizar um texto dissertativo argumentativo. Por síntese e através de proposta de solução. Eu já destaquei aqui proposta de solução, por quê? Porque no formato Enem é o que mais pede através da proposta de solução. Esse formato de síntese, quando você vê algum material que finaliza, que sugere finalizar por meio de síntese, síntese é só você fazer uma reafirmação do que você já disse antes, resumir tudo que você já disse antes e pronto, finalizou. Então você descarta, porque para a redação do Enem tem que finalizar com uma proposta de solução, tá certo? Continuando aqui, que eu já falei para vocês, né? A gente vai dar destaque à questão da proposta de solução. Gente, se estamos diante de um problema, esse problema tem que ser solucionado. Então, eles querem ver do candidato qual o poder que ele tem, qual a percepção que ele tem
de ver um problema e apresentar uma solução, porque é o que a gente mais vê, né? As pessoas enxergam os problemas, criticam, mas na hora de sugerir uma forma de resolver, ninguém sabe, né? Então, ele quer que o candidato traga essa discussão para o texto. No nosso caso da conclusão como proposta de solução, é preciso que o redator apresente soluções práticas e detalhadas acerca dos problemas relevados no texto. Se o problema discutido na argumentação foi o preconceito, lembra que mais acima a gente falou da questão do preconceito contra as religiões de matriz africana, a solução deve ser direcionada a essa questão. Então, se a minha tese foi essa, o preconceito contra as religiões de matriz africana, então eu devo apresentar uma solução para resolver essa grande problemática. Gente, quando a gente fala em resolver um problema, tem que ter quem vai fazer alguma coisa, o que vai ser feito, como vai ser feito e o que isso vai resultar. Olha só aqui os elementos que tem que ter no meu parágrafo conclusivo. Ai, mas meu parágrafo vai ficar muito grande porque eu vou ter que botar esse monte de coisa. Não, você vai ser muito sucinto, viu? Aí aqui nós temos aqui esse exemplo. Observe aqui, esse exemplo aqui. Portanto, com base aqui nessa tese que eu falei para vocês, questão do preconceito contra as religiões matriz africana, então a gente vai... Como é que eu vou abordar esses 4 elementos num parágrafo conclusivo? Tá vendo aqui? Bem pequenininho, só tem 4 linhas e esses 4 elementos estão abordados aqui. Vamos ver? Quem que vai ser o agente? É o Ministério da Educação. É o Ministério da Educação que vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai fazer o quê? Ele vai produzir materiais publicitários combatendo o preconceito contra as religiões de matriz africana. Isso aqui é ação. Quem vai ser os meios? Meios de comunicação. Vai ser TV, rádio, jornais e redes sociais. E o que é que isso vai resultar? Para que os índices de violência contra centros religiosos afros diminuam. Tá vendo? Tá vendo como foi abordado os 4 elementos? Agente, ação, meios e consequência. Então, você tem que produzir tudo isso numa sequência bem clara e objetiva e curta. Viu? Então, não fica muito extenso. Pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para essa sigla. GOMIFES. O que é GOMIFES? GOMIFES é a sigla que utilizamos para designar os agentes responsáveis por colocar uma proposta de intervenção em prática. Bom, lembra que eu falei para vocês que para resolver uma problemática, algum setor da sociedade, alguma instituição da sociedade tem que tomar a frente? Então, esse GOMIFE nada mais é do que as iniciais desses setores, dessas instituições que vocês devem lembrar e acionar no seu texto. G de governo, O de ONGs, M de mídia, I de indivíduo, F de família, E de escola e S de sociedade. E para fazer a minha solução eu vou acionar todos esses agentes? Não, você seleciona pelo menos 2. Se você está falando de combate à exploração e violação contra criança e adolescente, exploração sexual contra criança e adolescente, então vamos escolher 2 agentes aqui. Pode ser a escola e a família, pode ser o governo e a mídia, pode ser o próprio indivíduo ou a sociedade como um todo. Eu não sei, você vai ter que selecionar pelo menos 2. Só isso, viu? Pronto. Então, esses GOMIFES aqui, vocês vão gravar aí na mente. Cada redação que vocês for fazer, quando chegar na proposta de intervenção, vocês vão acioná-los. Pessoal, aqui para não ficar muito extenso, eu vou
Vou acelerar aqui, viu? Eu trouxe aqui uma redaçãozinha simples. Ela é uma redaçãozinha que eu achei na internet. Tem vários problemas, viu? Reforçando aqui, essa redação não é perfeita. Pelo contrário, ela tem muitos e muitos problemas. E aí eu trouxe ela só porque ela tá nesse formato que eu falei de causa e consequência. E também porque ela tá bem simplesinha que é possível você entender melhor. Mas eu não vou analisar os problemas, todos os problemas dela aqui não, viu? Porque o objetivo não é esse. Todos sabem que no Brasil, ó, voltando lá aquele primeiro assunto que eu falei da questão das correntes migratórias. Aí aqui, pessoal, não sei se vocês lembram que lá naquele esquema, eu disse que no primeiro parágrafo tem que ter a apresentação do tema mais a tese. Pois é justamente o que está feito aqui. Ó. O que está em preto aqui é a apresentação do tema. E o que eu deixei em vermelho aqui é a tese. Ou seja, todos sabem que no Brasil há muito tempo observa-se um grande número de grupos migratórios, os quais, provenientes do campo, deslocam-se em direção às grandes cidades procurando melhores condições de vida. Então, isso aqui é fato. Isso aqui é fato. Isso aqui não é a tese ainda, tá certo? Agora, a tese é isso daqui, ó. Isso ocorre devido às inúmeras dificuldades enfrentadas pela população rural e que resulta em seu deslocamento para as áreas urbanas. Certo? Então, aqui, essa parte que eu coloquei em vermelho é a tese, e essa tese aqui já é um espelho do que vem pela frente. Então, significa dizer que os parágrafos seguintes vai falar dessa problemática, dessas causas, dessas dificuldades que o trabalhador rural enfrenta. E no caso aqui, pessoal, era para ter também uma prévia das consequências, porque o que você vai trabalhar nos dois parágrafos do desenvolvimento é para ter uma préviazinha, uma pré-apresentação disso no parágrafo da introdução. É como se fosse o espelho, a introdução é o espelho. Através dela você consegue ver o reflexo das partes seguintes do seu texto. Pessoal, eu tenho aqui 3 parágrafos, ó. Aqui, ó, eu falei para vocês que o desenvolvimento tem 2 parágrafos e a conclusão tem 1 parágrafo. Então, esses 2 parágrafos aqui é o desenvolvimento e esse aqui é a conclusão. Eu não vou ler esses parágrafos, pessoal, para não ficar muito extenso, mas eu fiz assim. Esses parágrafos aqui seguem aquele esquema lá de causas e consequências. Eu disse para vocês que as causas elas são discutidas em um parágrafo e as consequências vão ser discutidas em outro parágrafo. Aliás, no segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, eu deixei isso de verde. Observa que aqui, ó, que está de verde aqui nesse parágrafo são as causas. Quais são as causas que levam o trabalhador rural a deslocar do campo para a cidade? Aí foi destacado aqui a questão dos fatores climáticos, como a seca, a má distribuição de terras e também a falta de incentivo à atividade agrária por parte do governo. Aqui são as causas. Consequências. Está em verde aqui. As cidades encontram-se despreparadas para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de subsistência e de trabalho dignos. Cresce assim o número de pessoas vivendo à margem dos benefícios oferecidos por uma metrópole. Isso aqui é o que sofre esse grande contingente que se desloca do campo para as grandes cidades. Ao chegar lá, eles encontram com outros problemas. Tá certo? Então, o que está de verde é causa e esse segundo parágrafo aqui são as consequências. Eu deixei, pessoal, olha, em cada parágrafo você pode ver que tem 3 cores, preto, verde e amarelo. Eu fiz isso para mostrar para vocês um detalhe. Depois eu vou gravar uma aula só falando disso. Essa coloração aqui é para representar a estrutura do parágrafo. Um parágrafo, pessoal, tem começo, meio e fim. Então, o que está de preto é a apresentação, é a introdução do parágrafo. O que está de verde é o desenvolvimento e o que está de amarelo é a conclusão do parágrafo. Então, ainda vamos tratar uma aula sobre essa estruturação do parágrafo. E por último aqui, pessoal, vem a conclusão. Nossa, essa conclusão aqui, ó, desconsiderem aí, viu? Que essa conclusão aqui está faltando muita coisa.
que eu falei para vocês? Uma conclusão, ela deve ter a reafirmação do que se disse antes, a confirmação do tema, e aí depois é que vem a proposta de solução. Então, a reafirmação é essa parte aqui que eu destaquei de vermelho. Por tudo isso, pode-se admitir que a existência do êxodo rural somente agrava os problemas do campo e da própria cidade. Então, aqui é só a confirmação do que eu já disse antes, porém, em outras palavras. A partir daqui é que vem a questão da intervenção, a proposta de solução para o problema. Lembra que eu falei que aqui tem que ter agente, o que vai fazer, através de que vai fazer e as consequências? Pois aqui está faltando muita coisa. Mas pelo menos a questão do agente, aqui a gente tem o quê? O governo e a sociedade. O que vai ser feito? Não tem. Como vai ser feito? Não tem. Por meio de quê? Não tem. Aí aqui finalizou aqui com uma frase aqui conclusiva, otimista. Isso é tão bem bom, pessoal. Coloque isso na redação de vocês, uma frase otimista para fechar. Ou seja, você quer dizer mais ou menos assim: se isso que eu estou propondo for ser feito, então tudo vai dar certo e tudo vai terminar bem. Então é mais ou menos isso que você fecha aqui nessa frase. Ou seja, eu chamo isso aqui de frase otimista, para finalizar, para concluir o seu parágrafo da conclusão. Dessa forma, os cidadãos rurais e urbanos desse país encontrariam com certeza melhores condições de vida. Então, pessoal, desconsidere aqui esse último parágrafo, ele está faltando muita coisa, mas espero que vocês tenham compreendido o que eu quis repassar nessa aula. Eu falei para vocês que o texto dissertativo argumentativo, ele é todo pessoal, traz a sua opinião, mas nem por isso, pessoal, vocês vão trazer verbos em primeira pessoa, como termos como eu acho, na minha opinião, eu acredito que, não, vocês vão tirar isso. Então, saltem essas expressões, não usem verbos em primeira, não usem verbos e nem pronomes em primeira pessoa, certo? Até que pode em primeira pessoa do plural, no sentido de estar generalizando, mas enquanto a gente não trabalha essa questão, vocês colocam mesmo esses verbos na terceira pessoa, tá certo? Então, pessoal, essa foi minha aula. Foi informações rápidas. É porque eu só quero que a gente comece. Eu preciso saber como vocês estão. Porque eu preciso saber o que vocês sabem sobre essa modalidade textual. Poderá ser que tem aluno que já conhece muito sobre esse tipo de texto, poderá ser que tem aluno que conhece um pouco, poderá ser que tem aluno que não conheça nada, poderá ser que tem aluno que vai me trazer um texto narrativo, um texto descritivo, um poema, eu não sei. Eu preciso saber como vocês estão, para a partir dos nossos erros a gente buscar nossos acertos. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero gravar muitas e muitas outras aulas, como se a gente tivesse presente, um pertinho do outro. Espero que seja tão eficiente quanto nossas aulas presenciais. Até a próxima e meu muitíssimo obrigada.